Hiroshima, Japão, 6 de agosto de 1945. Os relógios marcavam 8 horas e 15 minutos, quando a maioria dos cidadãos já estavam na ativa, trabalhando ou se deslocando para o trabalho, levando as crianças para a escola ou ainda contemplando a movimentação na rua de suas casas. Algumas crianças brincavam alegres apesar do clima de preocupação, devido à guerra que se desenvolvia e da qual o Japão participava. De repente, um clarão inesperado e uma nuvem de fumaça e fogo em forma de um cogumelo tomou conta de tudo. No primeiro momento, cegou a todos, mas aqueles que estavam mais próximos do epicentro da bomba não tiveram nem tempo de saber do que se tratava. Foram imediatamente vaporizados. O céu se escureceu tanto que parecia noite e a cidade ficou sem energia elétrica. De forma gradativa, mas rapidamente, uma sobrepressão enorme foi gerada e edifícios de concreto fortemente construídos em um raio de 400 metros foram severamente danificados ou demolidos. As mortes chegaram a 100% nesse perímetro. Até 2 quilômetros de distância do epicentro, tudo foi praticamente destruído. Incêndios em vários edifícios, pessoas correndo desesperadas pelas ruas, o caos instaurado. Os sobreviventes, de qualquer forma, foram submetidos a uma alta dosagem em radiação ionizante. Em cerca de um mês, a maioria dessas vítimas morreria e os 15% que restaram morreriam posteriormente devido ao câncer adquirido durante a exposição à radiação. A explosão, com força de 13 mil toneladas de TNT, matou 70 mil pessoas em Hiroshima. Tudo isso foi resultado de uma bomba enriquecida com urânio-235 de 15 quilotons, batizada como Little Boy, ou Garotinho em português, que foi lançado no bombardeiro americano Enola Gay. Só que ainda não havia terminado. 3 dias depois, sem qualquer pronunciamento do governo japonês, os americanos deram o segundo recado. Desta vez, o alvo foi a cidade de Nagasaki, a cerca de 400 quilômetros de Hiroshima. A segunda explosão foi da bomba batizada como Fat Man, ou Homem Gordo, de 20 quilotons. Além de ser mais poderosa, continha um elemento radioativo ainda mais danoso, o plutônio. Eram 11 horas e 2 minutos de 9 de agosto de 1945. Tudo, em uma área de 15 quilômetros quadrados, foi imediatamente vaporizado. Mas os efeitos negativos alcançaram mais de 65 quilômetros quadrados. Aproximadamente 35 mil pessoas morreram na hora e mais de 100 mil nos anos seguintes, vítimas da radiação. Alguns historiadores e jornalistas especializados acreditam que o mundo esteja à sombra da Terceira Guerra Mundial, uma vez que Rússia e Ucrânia ainda não finalizaram seus conflitos. E isso tem causado bastante inquietação entre o restante das nações. O Brasil ainda se encontra em uma posição neutra, mas isso terá que se resolver. Para que lado o Brasil deverá ir? E se num hipotético cenário de expansão desta guerra acabar sobrando para nós? O que aconteceria se o Brasil fosse bombardeado? Bom, primeiro temos que analisar que tipo de bomba soltariam sobre o país tropical. Desde que as 2 bombas atômicas foram lançadas no Japão, vários foram os países, em especial os Estados Unidos e a Rússia, que trabalharam no desenvolvimento de armas de aniquilação em massa. Para se ter uma ideia, enquanto a bomba que arrasou Nagasaki tinha 20 quilotons, a maior bomba de todas, a russa Tsar, possui 100 megatoneladas de TNT. Isso são 5 milhões de vezes mais potência do que a Fat Man, e graças a Deus nunca foi utilizada. Portanto, não se tem ideia na prática do que aconteceria. Porém, graças a um simulador encontrado na internet chamado NukeMap, é possível conseguirmos alguns detalhes sobre a área atingida e os efeitos de vários tipos de bombas. Uma das cidades mais importantes do país é Brasília, já que é a capital federal. Digamos que um dos nossos desaventos comece enviando um único míssil, o Tomahawk, armado com uma ogiva nuclear do tipo W-80, com 150 quilotons de potência, ou seja, 10 vezes mais que a bomba de Hiroshima. O míssil cai exatamente no centro do Jardim Burle Marx, no plano piloto.
Imediatamente, uma bola de fogo de cerca de 450 metros de diâmetro se forma, vaporizando tudo num raio de 3 quilômetros. A radiação mais severa se dá em torno de até 4 ou 5 quilômetros. Quem não morrer imediatamente pela explosão, certamente morrerá em dias, meses ou em poucos anos, em consequência das sequelas deixadas pela radiação, como o câncer. Num raio de até 89 quilômetros quadrados, incluindo boa parte da região do Cruzeiro e do Lago Sul, além de quase todo o Lago Norte, milhares de pessoas sofrerão queimaduras de 3º grau. O calor intenso gerado pela explosão, além de atingir pessoas, queima tudo o que é orgânico ou que esteja vivo. Inúmeras construções em todo esse raio também se incendiariam, matando dezenas de milhares de pessoas. O site calculou haver cerca de 1.219.818 pessoas presentes na área atingida pela explosão. Deste total, 266.220 pessoas morreriam imediatamente e outras 468.230 pessoas ficariam gravemente feridas. Sim, imaginar um cenário como este é horrível, mas há pior. O Brasil possui importantíssimos centros empresariais e industriais espalhados em algumas capitais do país. E onde se encontra o maior destes centros? Um doce para quem disse São Paulo. A mesma W80, se jogada sobre a Praça da Sé, por exemplo, resultaria em muito mais mortos e feridos, por causa da densidade demográfica na capital paulista, que é muito maior do que a de Brasília. O site estima que 545.360 pessoas morreriam imediatamente e quase 1.900.000 pessoas ficariam feridas com grande chance de morrer pouco tempo depois. E uma bomba maior, o que aconteceria? A Ivy King foi a maior bomba nuclear de fissão pura já testada pelos Estados Unidos. Seus incríveis 540 quilotons fariam um estrago sem precedentes sobre a cidade de São Paulo. Só a bola de fogo formada no impacto teria cerca de 950 metros de diâmetro, resultando na vaporização imediata de tudo o que estivesse a um raio de 10 quilômetros quadrados. Os efeitos mais pesados da radiação atingiriam bairros distantes do centro, como a Moca, o Jardim da Glória, Pacaembu, entre outros. Dependendo da direção e da velocidade do vento associado à onda gerada pela própria explosão, a precipitação radioativa iria se estender por quilômetros além da capital paulista, passando, por exemplo, por Guarulhos e avançando até o sul de Minas Gerais. Tudo que estivesse nessa área ou seria queimado ou contaminado pela radiação. Estimativa de feridos gravemente: 1.500.000 pessoas. Estimativa de mortos instantâneos: 641.000 pessoas. Digamos que nossos inimigos tenham ficado ainda mais chateados e resolvido usar uma bomba nuclear conhecida como a B-83. Ela é uma bomba de gravidade termonuclear, de rendimento variável, desenvolvida pelos Estados Unidos no final dos anos 1970 e que entrou em serviço em 1983. Com um rendimento máximo de 1,2 megatoneladas de TNT, ela é a arma mais poderosa do arsenal nuclear dos Estados Unidos desde 25 de outubro de 2011, após a aposentadoria do B-53. Como São Paulo é a maior cidade brasileira, certamente seria mais visada. Portanto, a simulação foi feita novamente sobre a Praça da Sé. É nada contra os paulistas não, tá? Olha, assim que a B-83 explodisse contra o solo, uma bola de fogo de pouco mais de 1 quilômetro de raio se formaria, eliminando imediatamente tudo ao seu redor num raio de 8 quilômetros. Se não pelo fogo, pelo calor intenso e também pela radiação que alcançaria facilmente 14 quilômetros em torno do epicentro. O flash criado na explosão seria visto e causaria cegueira temporária ou permanente em várias pessoas que estivessem num raio de até 21 quilômetros. Cidades do ABC paulista, Taboão da Serra, Osasco e Guarulhos seriam completamente comprometidas. Estimativa de feridos: mais de 5.200.000 pessoas. Número de mortos: mais de 1.600.000
1.700.000 pessoas. O site, no entanto, fez somente uma estimativa, um cálculo baseado nos efeitos causados nas cidades japonesas e os resultados obtidos nos vários testes já feitos com as diferentes bombas já criadas ao longo dos anos. As consequências de bombas nucleares em qualquer lugar do mundo são impensáveis e podem ser bem piores. Por mais que tenha sido horrível no passado, não há como imaginar um cenário menos doloroso, já que tudo evoluiu, até as bombas nucleares e suas potências. Afinal, ter as melhores e mais poderosas armas de destruição em massa é uma das coisas que mais chamam a atenção para a soberania de um país. Eu, sinceramente, só espero que o Brasil não se torne um campo de testes. Obrigado por assistir e até a próxima.